Seu cão pode estar com depressão? Eu vou lhe dar algumas orientações, tá? Para você fazer um diagnóstico na sua casa, mas interessante você sempre levar no médico veterinário para ter o devido diagnóstico. Então é o seguinte, existem algumas patologias que também confundem com a depressão no animal. Essas patologias serão diagnosticadas por nós clínicos da seguinte maneira, tá? Fazendo um exame clínico geral do animal que vai detectar se ele tem um problema de velhice, tá? De envelhecimento, como o Alzheimer no ser humano, ou até mesmo a verminose, que é aquela, por exemplo, aquelas crianças que ficam apáticas, que ficam tristes, que não querem comer. Então isso são patologias que a gente diferencia da depressão, ok? Existem fatores que levam o animal a entrar em depressão. Eu vou dar algumas dicas, aquilo que com mais frequência aparece para mim aqui no consultório, tá? São eles, tá? A perda de um ente querido. O ente querido é aquela pessoa que brinca com o animal, que alimenta o animal e de repente esse animal, essa pessoa falece, esse animal entra numa crise depressiva, tá? Um outro fator é a mudança de rotina, tá? Você está acostumado a passear com o animal na pracinha 3, 4 vezes ao dia, de repente você passa a caminhar 1 ou 2 vezes só. Essa mudança de rotina também leva o animal a ficar triste, ficar apático, não querer brincar com tanta frequência, tá? Uma outra característica é a mudança de local, tá? Você, por exemplo, mora numa casa onde há um quintal, o animal corre, brinca por esse quintal, tem os brinquedinhos dele lá e tal, e de repente você muda para um apartamento e esse animal fica confinado, tá? Esse confinamento leva o animal a ter sintomas de depressão, como lambedura, como perda de apetite, até mesmo uma maior incidência de queda de pelo, ok? Períodos de doença. O que são períodos de doença? Esse animal ele tem uma doença, tá? Ele sofre um trauma por ter essa doença, às vezes fica internado ou às vezes tem que vir com uma certa frequência à clínica, toma injeção, né? É manipulado por pessoas estranhas. O animal ele começa a sentir isso, tá? Essa diferença de comportamento no dia a dia dele, que também leva o animal a ter um quadro depressivo. E um outro diagnóstico diferencial que é super importante e muito comum as pessoas virem citar para nós clínicos é o seguinte, é a somatização de doença. O que é isso? A somatização de doença é uma pessoa em casa ou até mesmo o dono ou uma empregada da casa que convive com o animal, ela está num quadro de depressão e o animal somatiza essa depressão da própria pessoa, do próprio dono do animal, tá? Isso é muito frequente, ok? Algumas dicas para vocês saberem sobre depressão no seu cão. Até a próxima!